Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Eduardo Ramires Santoro. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculado ao programa de pós-graduação em Direito. Sou professor da Universidade Católica de Petrópolis, também vinculado ao programa de pós-graduação em Direito, e professor titular do IBMEC. Eu hoje vou tratar aqui com vocês do tema a genealogia dos desenhos processuais penais desumanizantes. Fato é que, muito embora a Constituição de 1988 tenha consagrado os direitos fundamentais, diversos direitos fundamentais, e posteriormente, em 1992, o Brasil tenha aderido à Convenção, ou na verdade ratificado a assinatura da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Pacto dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, o processo penal brasileiro está muito distante de ser um processo que coloca na sua centralidade o respeito aos direitos fundamentais. E por conta disso, eu me propus a fazer uma pergunta que, sem dúvida, é muito difícil de responder, mas vou tentar aqui traçar, em linhas gerais, a genealogia dessa resposta. Afinal, por que, apesar do advento da Constituição de 88 e dos tratados internacionais sobre direitos humanos, em especial os que eu acabei de falar, introduzidos em 1992 no Brasil pelos decretos 678 e 592, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, porque o processo penal brasileiro não coloca na sua centralidade o respeito aos direitos humanos e aos direitos fundamentais? Essa é uma pergunta, portanto, que eu vou tentar responder, e para isso eu vou dividir a minha apresentação basicamente em duas partes. A primeira parte, em que eu vou falar sobre as questões que afetam o processo penal brasileiro, que estão para além do dever ser que a legislação estabelece, ou seja, que a Constituição e os tratados internacionais sobre direitos humanos estabelecem, que é o dever ser do processo penal, e aquilo que de fato acontece, ou seja, o que atravessa o processo penal e que distancia o ser do dever ser no Brasil. Para isso, então, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte eu trato disso, a segunda parte eu trato daquilo que eu chamo de desenhos processuais, ou seja, a partir desses atravessamentos que são estabelecidos, o processo penal brasileiro ganha outro contorno, o que eu chamo de outro desenho. O desenho processual prático, o ser do processo penal brasileiro se distancia do dever ser e é preciso identificar as características desses desenhos processuais. Bom, a primeira parte, portanto, ou seja, em que eu vou traçar a minha compreensão sobre esses atravessamentos, eu vou dividir basicamente em três partes. A primeira parte eu vou trabalhar as questões do processo penal, o que afetam diretamente o processo penal, não necessariamente apenas dogmática. Segunda parte, eu vou trabalhar com aquilo que eu chamo de questões estruturantes da sociedade brasileira, né? São questões sociais, portanto, e que afetam diretamente o funcionamento do processo penal, o desenvolvimento do processo penal. E, por fim, eu vou trabalhar a confluência entre sistema de justiça e sistema de processo. De que maneira essa confluência entre sistema de justiça e sistema de processo afetam diretamente o desenho do processo na prática. Estou começando pelos problemas processuais, não necessariamente dogmáticos. E a primeira questão que me parece fundamental aqui é apresentar aquilo que, de uma forma geral, os processualistas penais identificam como uma mentalidade autoritária do processo penal brasileiro e que, em parte, é impactado ou se deve, em parte, à estruturação fascista do Código de 1941, porque, afinal, o nosso Código de Processo Penal
foi claramente inspirado no Código Rocco, Código da Itália fascista, e isso não é nenhuma elucubração. Na verdade, o próprio ministro Francisco Campos afirma textualmente na exposição de motivos que a inspiração do Código de Processo Penal brasileiro é o Código Rocco, o Código fascista. Outra questão que não há muita dúvida é que o nosso processo penal brasileiro ele se origina de um histórico inquisitório em que o juiz centraliza o protagonismo do processo, né? E essa centralização do protagonismo do processo na mão do juiz que digamos assim, é trazido desde as ordenações filipinas, né? Não apenas, mas desde as ordenações filipinas, né? Com a Inquisição espanhola, a partir das ordenações filipinas e a União Ibérica trazida para o sistema, o ordenamento brasileiro, ela constrói uma compreensão de processo inquisitória. E, por fim, ainda no âmbito da ideia de processo, né, ainda trabalhando a questão fundamental de processo, é uma clara, um pouco mais recente do que essas colocações que eu acabei de fazer, mas é uma clara adoção, de uma forma geral, ou por grande parte dos processualistas brasileiros, de uma teoria geral do processo aplicada ao processo penal. Essa adoção de uma teoria geral do processo é uma ideia que, sem dúvida nenhuma, privatiza a punição por meio da teoria. O processo civil tem basicamente as estruturas, ou define basicamente as estruturas da teoria geral do processo. Portanto, a teoria geral do processo seria melhor chamada de teoria geral do processo civil, e se constrói a partir de uma lógica de que as formas processuais são instrumentalizadas para a satisfação de um direito material. E a pergunta é, no âmbito do processo penal, qual seria o direito material? Ora, a ideia de direito de punir, ele é claramente vinculado, e só pode estar vinculado, à teoria do contrato social, e, portanto, é uma questão de filosofia política, efetivamente. A ideia de contrato social é aquela que, de fato, pode, de alguma maneira, atribuir ao Estado um direito de punir. Ou seja, o Estado se legitima a fazer o seu direito, fazer valer o seu direito constituído da soma do direito de todos os cidadãos que concederam parcela da sua liberdade para que o soberano, então, pudesse gerir a convivência, né? E, portanto, o Estado ele vai combater o violador do pacto, que se assume, portanto, como um inimigo da sociedade. Essa concepção é uma concepção essa concepção de direito de punir, que se fundamenta no contrato social, ela ignora o fato de que punir, na verdade, é um poder. E o poder se exerce independente de qualquer constituição formal, de qualquer teoria. É um exercício, portanto, punir não é um direito, punir é um poder. E o exercício desse poder, ele precisa ser contido, porque sem contenção nós não estamos diante de um Estado de direito. E, portanto, a contenção do poder implica em que a teoria geral do processo não se aplique ao processo penal. Em outras palavras, se nós visualizamos o processo como um instrumento para a satisfação do direito de punir, nós centralizamos a ideia de punir como um direito do Estado e o processo se coloca como um meio para a satisfação desse direito. Por outro lado, se admitimos que punir é um poder, é preciso conceber o processo como o instrumento de contenção desse poder, do exercício desse poder. E se visualizarmos o processo e compreendermos o processo como um instrumento de contenção e limitação do exercício arbitrário do poder, os direitos fundamentais se colocam numa centralidade na teoria do processo, ou seja, a teoria do processo baseada na teoria geral do processo
ela não centraliza os direitos fundamentais pela sua própria lógica constitutiva de ciência política. Mas todas essas críticas que eu acabei de formular, ou todas essas observações que eu acabei de formular, elas são estritamente processuais, né? E podem nos conceder algumas chaves de compreensão para esses desenhos que não centralizam os direitos humanos e fundamentais no processo penal brasileiro. Mas eu vou trabalhar outras chaves de discussão, como eu falei, que eu vou chamar de atravessamentos estruturantes da sociedade brasileira. E o primeiro deles é o racismo estrutural, porque a sociedade brasileira é absolutamente racista e o racismo estrutura a nossa sociedade. Eu vou me valer de exemplos concretos para que isso fique claro, porque, de uma forma geral, há muita contestação de que o racismo estrutura a nossa sociedade. Nós ainda somos tributários da ideia de que o Brasil é uma democracia racial, firmado em Gilberto Freire, que se consolida como um mito até hoje. Mas, na realidade, a nossa sociedade está muito longe de uma democracia racial. Vamos trabalhar exemplos que efetivamente podemos citar no âmbito do sistema de justiça criminal e no sistema de processo. Imaginem, lembrem, e vocês devem lembrar, que no ano passado, no ano 2020, no exato dia da consciência negra, um senhor de idade média, por volta de 40 anos, foi morto por seguranças no Carrefour de Porto Alegre, né? E esse homem preto, portanto, foi alvo dos maiores debates, ou a morte desse homem foi alvo dos maiores debates. De uma forma geral, o homicídio foi tratado por parcela da sociedade como uma reação normal ao fato do João Alberto, né, ter dado um tapa no rosto de um dos seguranças e, portanto, não teria havido racismo algum. Isso, na realidade, foi uma reação às agressões feitas por João Alberto. O que, de uma forma geral, se ignora é o que veio antes do tapa, né? Por que João Alberto estava sendo seguido? Por que ele foi controlado? Por que ele foi vigiado? Por que ele foi escolhido para ser vigiado pelos seguranças? E nesse ponto está precisamente o racismo que estrutura a nossa sociedade. Veja, são as pessoas pretas escolhidas ou o alvo preferencial das escolhas sobre os crimes contra a propriedade. São aqueles que efetivamente são os suspeitos de sempre. Veja que, recentemente, esse ano, eu diria que em maio, né, ou junho, me foge agora a memória, aqui no Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, um bairro de elite do Rio de Janeiro, um casal acusou um jovem preto, que é instrutor de surf, de ter furtado a bicicleta elétrica da mulher daquele casal, porque ela seria uma bicicleta furtada igual a dela. Então, portanto, a dele seria a bicicleta, a que ele, né, o que aquele jovem preto estava usando, seria a dela, né? A ponto de só terem se convencido de que ele não era o autor do furto quando o cadeado não abriu com, enfim, a chave ou com a senha, não sei exatamente, portada pelo homem do casal. Vejam, isso mostra que o jovem preto, tal como João Alberto, são escolhidos como aqueles que efetivamente são apontados como os prováveis autores de crimes. São os clientes preferenciais do sistema penal, em especial nos crimes contra o patrimônio. E isso não está distante, essa estruturação social não está distante da realidade, da ciência que se faz no Brasil, que se fez sempre no Brasil, tradicionalmente, e das compreensões institucionais no Brasil. Observem que Nina Rodrigues já apontava a mestiçagem como causa de degenerescência moral. E, portanto, essa compreensão já está no cerne da suposta cientificidade do conhecimento
que imbrica a medicina legal com o direito. E veja, mesmo institucionalmente, muito embora seja estruturante da sociedade, institucionalmente está lá a mesma compreensão. No ano passado, uma juíza da primeira vara criminal de Curitiba, ela afirmou expressamente, abre aspas, numa sentença, quando ela condenava um jovem preto, o seguinte: sobre sua conduta nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça. Eu não estou mudando uma palavra, é literalmente o que está escrito na sentença. Ou seja, aquele racismo que estrutura a sociedade, ele se irradia e mostra que o racismo é estrutural, é estruturante da nossa sociedade e é também institucional, porque afinal são os integrantes da sociedade que compõem o corpus institucional do Poder Judiciário, da Polícia, do Ministério Público e assim vai. Portanto, a morte de João Alberto, a acusação falsa de furto, a sentença dessa juíza estão claramente vinculados à ideia do racismo que estrutura a nossa sociedade. Outro ponto estruturante são as relações patriarcais. Vejam que eu vou trabalhar também, mais uma vez, com um caso concreto. No segundo semestre de 2020 também teve muita repercussão uma audiência que ficou conhecida como o caso Mari Ferrer, né? Uma influenciadora que tinha se apresentado como vítima de um empresário, né? E a audiência, por ter sido feita remotamente, ela foi gravada e divulgada nas redes. O que nós vimos, basicamente, foi um vídeo em que o advogado do acusado ele atuava com palavras de extrema violência com a mulher e fundava a sua defesa numa ideia extremamente machista de que a mulher provocou e se submetia a uma exposição que não permitia a ela ser vítima de crime sexual, ou seja, ela de tal maneira se apresentava de forma não decorosa nas redes sociais, que, portanto, ela não tinha o direito de ser vítima. Veja como no cerne da discussão está a ideia de que a mulher, para ser vítima, ela precisa ocupar um papel na sociedade, de uma sociedade machista. E eu destaquei nessa audiência uma frase emblemática do advogado enquanto fazia questionamentos a Mari Ferrer. Ele dizia, por fim: jamais teria uma filha do seu nível. Isso é muito importante. É muito importante porque, na verdade, embora quem estivesse sendo acusado de um crime fosse o empresário, a Mari Ferrer, ela estava sendo julgada de fato muito antes desse empresário. Por quê? Porque para que uma mulher, e não apenas mulher, no âmbito de uma sociedade machista, isso se irradia para os homossexuais, a LGBTfobia de uma forma geral. Ou seja, a mulher e todos os demais precisam ocupar um espaço, um locus social que é reservado numa sociedade patriarcal a eles. A mulher, como disse o advogado, já que ela não é casada, o papel dela é de filha. Se ela não ocupa o papel adequado de filha, se ela fosse casada, se ela não ocupa o papel adequado de esposa, ela não tem direito de ser vítima. E, portanto, quem estava sendo julgado de fato era ela. E isso acontece de uma forma geral nos crimes sexuais e nos crimes que envolvem gênero. Mulher, as pessoas homossexuais, todas essas pessoas que não estão condizentes com os papéis que a sociedade patriarcal lhes atribui, elas são julgadas, elas, portanto, são revitimizadas
pelas relações patriarcais. E o silêncio de todos os demais participantes da audiência foi sintomático. Ele apresentou, não é, que, de fato, as relações patriarcais elas estão no cerne daquele julgamento. Só se pode ser vítima numa sociedade patriarcal se ocupa o espaço, o locus que a sociedade lhe atribui. Outro atravessamento é a ideia de que a nossa sociedade é autoritária. E aqui, quando eu falo de sociedade autoritária, eu quero dizer que há uma compreensão de que os direitos fundamentais eles são uma concessão do poder. É como se o Estado concedesse direito. Esse direito não é inerente ao cidadão. Não depende da boa vontade de quem... ele só depende da boa vontade de quem exerce o poder. Ele não depende da sua condição de cidadão. Ou seja, não é inerente à cidadania. Mais uma vez eu vou trabalhar com um rápido exemplo. Durante a pandemia, os órgãos públicos, as instituições, passaram a tomar atitudes, né, de saúde pública, uma forma de manter a saúde pública, tentando controlar a epidemia. Então, ministros do próprio governo federal, né, o ministro da Justiça e o ministro da Saúde, então Sérgio Moro e Mandetta, editaram portarias conjuntas determinando o isolamento social. Essas portarias, inclusive, especificavam que o descumprimento da obrigação de isolamento implicava na tipificação da conduta como um crime contra a saúde pública. No dia seguinte à publicação da portaria, o presidente da República, Jair Bolsonaro, saiu às ruas sem máscara, sem absolutamente nenhum dos cuidados que a portaria determinava para confraternizar com os seus apoiadores na frente do Palácio do Planalto. O caso concreto mostra a ideia de que só está submetido às leis aqueles a quem o poder não agraciou com benefícios. E essa ideia de que quem não foi agraciado com benefícios não tem direitos, não é? Ela estrutura o autoritarismo. E o problema da nossa sociedade é que uma boa parte, não apenas o próprio presidente da República, o próprio detentor e exercente do poder, age e pensa dessa forma, como uma boa parte da sociedade também pensam dessa forma, compreendem que a sua atuação estava correta e que é assim que deve ser feito. Isso, portanto, desestrutura por completo a ideia de um Estado de Direito em que o próprio exercente do poder deve se submeter às leis e às suas regras. Ora, se nós não temos um Estado de Direito, estamos muito distantes também de uma sociedade democrática. A sociedade brasileira, portanto, se estrutura a partir do autoritarismo. Essas são as três compreensões estruturantes da sociedade brasileira que vão irradiar para o sistema penal, ou que vão surtir alguns efeitos lá no sistema processual. Portanto, trabalhada as duas primeiras chaves de discussão, ou seja, o processo penal, questões processuais penais, né, com a sua mentalidade autoritária, inquisitória e os atravessamentos estruturantes da sociedade brasileira, eu passo agora para o terceiro atravessamento, que é o sistema de justiça criminal e o que eu chamo de a doutrina de segurança nacional. Inicialmente, a respeito desse atravessamento, eu gostaria bastante de fazer uma observação. Quando se fala de sistema de justiça criminal, de uma forma geral, confunde-se o sistema de processo com o sistema de justiça, como se fossem a mesma coisa, mas não são. É preciso compreender o sistema de sistema de justiça criminal como uma estruturação em 3 níveis. A segurança pública, o sistema de justiça
propriamente, incluindo aí as instituições, a arquitetura institucional e a organização do seu funcionamento e a execução penal. E, diante disso, é preciso compreender que o sistema de justiça brasileiro ele é essencialmente fundado na doutrina de segurança nacional a partir do livro Geopolítica do Brasil, do Golbery, do Couto e Silva, que, de uma forma geral, trabalha para imbricar a segurança nacional com a segurança pública. E, de certa maneira, a ideia, portanto, é que a segurança pública, compreendida como segurança nacional, não distingue a segurança interna da segurança externa. Ou seja, não se trabalha com um cidadão como alvo da compreensão da justiça, sim como um inimigo. E, portanto, o sistema de justiça, o sistema de segurança, ele se torna um sistema militarizado. É a ideia de que o cidadão é o inimigo. Isso, portanto, está na ideia de que quem comete um crime é um inimigo e, portanto, um inimigo da sociedade que ele deve ser combatido. Né? Então ele não é tratado como cidadão com direitos. Né? Ele é combatido. Como eu disse, isso dialoga diretamente com a ideia de que direitos são concessões do poder e, portanto, não são inerentes ao exercício da cidadania. A própria estrutura bipartida da polícia no Brasil nos permite verificar essa lógica. Ou seja, nós temos uma polícia militar e nós temos uma outra polícia que é comumente chamada de polícia judiciária. É interessante, semanticamente, compreender que a polícia militar, ela, não apenas semanticamente, ela é militarizada e a polícia judiciária, a priori, não participa do poder judiciário. Mas é muito clara a perspectiva em que eu vou me focar genealogicamente, extraindo a ideia de que, de fato, é a polícia quem determina a atuação do sistema de justiça como um todo. Foucault dizia: a justiça está a serviço da polícia, histórica e institucionalmente, e de fato é isso. Ou seja, é a polícia, como eu vou explicar um pouco mais à frente, que seleciona a clientela do sistema penal. Em outras palavras, quem determina os seus inimigos. Né? Então observem que, como eu falei, embora a polícia judiciária não esteja na estrutura oficial do poder judiciário, ela é assim tratada porque tecnicamente ela e historicamente ela é quem produz a prova, muito embora o artigo 155 atual, com a redação atual do Código de Processo Penal, afaste as diligências policiais da compreensão ou da natureza de prova. Não tem natureza de prova. Embora não tenham natureza de prova, elas são assim tratadas. E isso é muito simples de se observar quando se percebe que a Lei 13.964 fez modificações no Código de Processo Penal, introduzindo algumas novas instituições que nos permitem afastar a investigação do sistema de provas e, no entanto, os magistrados oficialmente não pretendem trabalhar dessa forma. Explico. Criado pela Lei 13.964, o juiz das garantias, ele apenas atuará junto à investigação, deferindo ou indeferindo pedidos formulados pela autoridade que preside o inquérito, que é o delegado de polícia. A Lei 13.964 ainda estabeleceu no artigo 3º-A expressamente que o processo penal terá estrutura acusatória, sendo vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, querendo dizer que o juiz, obviamente, não pode exercer tarefas de investigador e de acusador. Não é por isso a estrutura acusatória. Mas, por incrível que pareça, a Associação dos Magistrados Brasileiros propôs uma ação direta de inconstitucionalidade 6298
arguindo a inconstitucionalidade não apenas do juiz das garantias, mas também desse artigo 3º-A. E o ministro Luiz Fux deferiu a liminar, compreendendo que esse dispositivo é inconstitucional, pelo menos a priori. Ora, o que se pode compreender é que se um dispositivo que diz que o processo penal tem estrutura acusatória, que o juiz não pode investigar e que o juiz não pode substituir a tarefa da acusação, é porque há uma compreensão tanto da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, como do ministro Luiz Fux, de que o processo penal não tem natureza acusatória, tem natureza inquisitória, de que o juiz pode investigar e de que o juiz pode substituir a atividade probatória da acusação. Então, está muito claro o papel que se pretende estabelecer para o juiz, não é? Ou seja, levar ele a uma atuação de polícia judiciária. Então, muito embora a instituição polícia judiciária não seja do judiciário, parece claro que existe um imbricamento, uma ligação direta. E é bem de se dizer, é bastante importante que se diga que eu não estou aqui confundindo o sistema de justiça com o sistema de processo. Na verdade, é isso que faz a própria decisão da liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, quando ele diz, basicamente, que esses dispositivos, incluindo o 3º-A, o artigo 3º-A, envolvem materialmente a divisão e organização de serviços judiciários em nível que enseja a completa reorganização da justiça criminal, de tal maneira que, segundo o próprio ministro, ele diz, os artigos 3º-A a 3º-F, abre aspas, consistem preponderantemente em normas de organização judiciária. É interessante como compreende-se que um dispositivo que vem para garantir o direito fundamental a um julgamento por um juiz imparcial é tido como fundamentalmente um dispositivo que trabalha a organização judiciária. Como eu disse, sobrepondo o sistema de justiça ao sistema de processo e, obviamente, colocando à látere a proteção ou a centralidade dos direitos fundamentais. Não se pretende proteger os direitos fundamentais, e sim um sistema de justiça fundado, não é, na compreensão da doutrina de segurança nacional. E a Polícia Militar, ela tem um papel importante nesse sistema de justiça também, porque ela é responsável pelo policiamento ostensivo, portanto, ela é quem promove a seleção das pessoas que vão ser julgadas. E, de certa maneira, é muito compreensível que uma polícia treinada para ser militar não trate de forma cidadã aquele que ela está combatendo, porque o treinamento é militar. Então, por exemplo, eu jamais vi um policial militar prender alguém e garantir as advertências de Miranda, ou seja, dizer para o sujeito, o senhor tem direito a permanecer em silêncio, a só depor na presença de um advogado, a presença de um advogado, a se consultar particularmente com o seu advogado, a presença de uma pessoa da família, eu nunca vi. Normalmente quem faz isso é o delegado de polícia, algum tempo depois, normalmente horas depois da prisão. O que normalmente a gente vê é o policial, sem entrar no mérito se há tortura ou não, mas convencendo, às vezes convencendo mesmo, falando, convencendo o sujeito a falar para ele o que aconteceu. E aí quando chega na delegacia que o sujeito resolve exercer o seu direito ao silêncio, o policial substitui o silêncio por um depoimento, configura uma confissão indireta. E o judiciário fecha os olhos para essa violação das advertências, que não são feitas porque o policial militar não é treinado para garantir direitos, ele é treinado para combater. Né? Então, a militarização da polícia no enfrentamento direto, ostensivamente ao público com crime, está claramente relacionado à confusão entre segurança nacional e segurança pública, que está no cerne da doutrina de segurança nacional, que estabelece a arquitetura do nosso sistema de justiça e que influencia diretamente no desenho do processo que se seguirá. Não é? E ainda, com relação à polícia militar, existe um problema muito sério em relação ao tráfico de drogas, em relação aos crimes de drogas. Porque, observem que os policiais, diferente dos crimes contra o patrimônio, que normalmente são procurados pelas vítimas, né? Mas nos crimes de drogas, eles tomam a iniciativa de procurar ativamente a droga e o traficante.
faz parte de uma política criminal do Estado que o policial haja como agente de segurança pública. E não há nada de errado. O problema é que a falta de elementos probatórios, na medida em que a polícia é militarizada e não pensa ou não atua como uma polícia cidadã que precisa garantir direitos, o policial ele se converte no processo de tráfico de drogas de um agente de segurança pública diretamente em fonte de prova. Ou seja, aquele que deveria relatar a sua atuação como agente de segurança pública e por isso mesmo não tem a isenção suficiente para funcionar como fonte de prova, no mais das vezes, a única fonte de prova, ratificado pelo próprio tribunal. Então, observem, por exemplo, no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, há uma súmula, que é a súmula 70, que admite que o depoimento policial seja a única fonte de informação suficiente determinando a decidibilidade do juiz e, de certa maneira, afastando a obrigação de uma fundamentação completa da decisão judicial, simplesmente introduzindo a súmula como um sucedâneo da obrigatoriedade de uma fundamentação, admitindo que policiais tenham a suficiência na sua palavra para determinar uma condenação. Há, assim, uma militarização da vida em sociedade, especialmente nas áreas em que vivem as pessoas às quais não foi concedido o direito de ter direitos. Né? Numa sociedade autoritária, não é difícil compreender que o grupo de inimigos que são visados pela arquitetura do sistema são exatamente aqueles que ocupam um território específico em que há um espaço de normatividade em que a punição não está submetida necessariamente à legalidade. É onde se trata a todos como inimigos em potencial, não existem cidadãos. Porque o que está em cena não é o se, e sim o quando o sistema de justiça incidirá. E digo, o sistema de justiça na sua face de segurança pública, compreendida como doutrina de segurança nacional. A necropolítica, pensada por Mbembe, retrata aquela paráfrase da biopolítica de Foucault, que claramente tem o peso da colonialidade, mas que talvez para o Brasil, mais especificamente para as comunidades, para as favelas cariocas, seria melhor pensar em algo um pouco mais complexo, ou seja, não é o fazer morrer e deixar viver. Né? Isso seria insuficiente para explicar a realidade do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro. Sobretudo quando se percebe que na campanha de governador em 2018, o candidato que venceu a eleição disse que daria tiro na cabeça das pessoas por meio de helicópteros e de fato o fez. Ou seja, não há nada que não tenha sido declarado, que não tenha sido socialmente desejado. Ou seja, não é, digamos, o fazer morrer e deixar viver. É muito pior, é uma necropolítica do terror, porque é fazer morrer e deixar sobreviver, não viver, por enquanto. A viver mesmo, com direitos, ninguém tem direito, a não ser que o poder conceda, e essa população não tem concessão dos direitos. Portanto, eu vou exemplificar mais uma vez com um fato recente. Né? Em maio foi invadida a comunidade do Jacaré, a gente chama aqui de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e a polícia, para cumprir mandados, a despeito do Supremo ter determinado que não era para fazer operações policiais, mas com o argumento de cumprir mandados, a polícia invadiu a comunidade e 28 pessoas foram mortas. Um policial, 27 pessoas foram mortas. Sem entrar no mérito, se eles eram ou não eram traficantes, é bom que se diga, todos foram mortos sem direito a um julgamento. E é interessante quando se percebe com clareza que a sociedade bate palma ou admite, de certa maneira, isso, quando se percebe que a justificativa da Polícia Civil para sustentar a legalidade
dessa atrocidade, dessa verdadeira chacina que se realizou no Jacarezinho, foi de que dos 25 mortos, 27, dos 27, melhor dizendo, 25 tinham antecedentes criminais, como se ter passagem pela polícia justificasse a pena de morte sem julgamento. Observem que, além do mais, antecedentes criminais num território militarizado, em que todos são basicamente sobreviventes, é quase uma realidade. O incrível era ter 2 que não tivessem passagem pela polícia. Isso é que impressiona, ou isso que deveria impressionar, mas a sociedade, ou boa parte dela, entendeu que não havia nenhum problema em que isso acontecesse, ou que estaria justificado pela Polícia Civil. Um absurdo a violência policial. E é nesse ponto que eu vou concluir, e não era o meu objetivo dizer quais são exatamente os desenhos, mas eu vou aqui traçar basicamente 5 desenhos processuais penais a partir de todas essas chaves de discussão que atravessam a realidade brasileira. Eu diria que o primeiro desenho processual desumanizante, por assim dizer, porque não centraliza o respeito aos direitos humanos, é o processo penal de guerra às drogas, em que, como eu falei, o agente de segurança pública que executa uma determinação de política criminal acaba se convertendo em fonte de prova e, portanto, com suficiência para a condenação daquele a quem ele combateu militarizadamente. O segundo desenho é o processo penal de proteção da propriedade privada, em que existem clientes preferenciais do sistema, que normalmente são pessoas pretas e pobres, em especial pessoas pretas, que são compreendidas como aquelas que violam a propriedade privada, historicamente, sempre os clientes do próprio sistema. O processo penal, terceiro, processo penal da necropolítica estatal, ou seja, há um processo penal que basicamente julga os executores dessa necropolítica do terror, da chacina realizada oficialmente por agentes do Estado. E interessante é que esse julgamento dos atos de agentes de segurança pública que praticam violência contra a população, em geral, elas se estabelecem a partir do afastamento da legalidade. Como eu falei, admite-se que uma justificativa de que pessoas tivessem passagem pela polícia pudessem legitimar o emprego de violência, como se nesses territórios houvesse um campus de normatividade não aplicável, ou seja, é possível matar, fazer morrer, como diz Mbembe, ou deixar sobreviver, e aí eu coloco por enquanto, sempre por enquanto, e nunca é viver, é sobreviver. O quarto desenho processual eu chamo de processo penal patriarcal, porque termina se caracterizando por objetificar a vítima, submetendo a vítima a um julgamento moral antes de julgar o próprio acusado e, portanto, faz com que a vítima tenha que se colocar em um lugar social, um locus social específico. Ou a mulher é filha, ou ela é esposa. Se for um homem, obrigatoriamente não pode ter orientação sexual diversa da que a sociedade patriarcal define. Caso contrário, não é moralmente capaz de ser vítima. Ou seja, há um julgamento, não é? Em primeiro plano, levando o efetivo julgamento do objeto do processo para segundo plano. E, por fim, o quinto desenho são os maxi-processos. Eu não tratei aqui dos atravessamentos que levam aos maxi-processos, porque são de característica política, e eu já os tratei em diversos outros trabalhos, inclusive no meu livro, escrito com a Natália Lucero, Lawfare Brasileiro, e, portanto, que também é desumanizante, mas, de qualquer forma, não está na genealogia que eu apresentei aqui. Portanto, o que eu gostaria aqui de dizer, encerrar, falando
que esses atravessamentos nos apresentam um processo penal cuja centralidade dos direitos fundamentais, do respeito aos direitos fundamentais, não se realiza. Há um divórcio muito claro entre o dever ser e o ser, e isso se dá em razão de atravessamentos de toda a ordem, como eu falei, genealogicamente estabelecidos, tanto por questões sociais como por questões políticas. Muito obrigado.